Boa tarde a todos, meu nome é Carlos Alexandre, eu sou mestrando do Programa de Processo Civil da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. O meu tema é uma análise crítica da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos de grupo econômico em execução fiscal. Analisando a jurisprudência do STJ, nós notamos que há uma divergência de entendimentos entre a primeira e a segunda turma. Para a primeira turma, se uma pessoa jurídica, integrante de um grupo econômico, não teve o nome inserido na CDA, no ato do lançamento, ou se o ato que ela praticou não se enquadrar nas hipóteses do artigo 134 e 135 do CTN, então deve ser instaurado, sim, um incidente de desconsideração, conforme o entendimento da primeira turma. E o fundamento que a primeira turma utiliza é que existe uma relação de complementariedade entre o CPC e a Lei de Execução Fiscal, e não uma relação de exclusividade da Lei de Execução Fiscal. E também existe uma previsão expressa no artigo 134 do CPC, que diz lá que o incidente de desconsideração se aplica em caso de execução extrajudicial, que é exatamente o caso da execução fiscal. Já a segunda turma do STJ tem um entendimento diametralmente oposto. Para a segunda turma do STJ, eu vou abrir aspas aqui agora. Existe verdadeira incompatibilidade entre a instauração do IDPJ e o regime jurídico da execução fiscal, considerando que deve ser afastada a aplicação da lei geral, que é o Código de Processo Civil, e considerando que o regime jurídico da lei especial, que é a LEF, não comporta a apresentação de defesa prévia sem a garantia do juízo e nem a automática suspensão do processo, conforme previsão do artigo 134, parágrafo 3º do CPC. Então, para a segunda turma do STJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é incompatível com o regime especial da Lei de Execução Fiscal, porque aqui na execução fiscal não se pode apresentar defesa sem garantir o juízo, e também não há previsão de suspensão do processo. E essas previsões se encontram no artigo 133 a 137 do Código de Processo Civil, em que a parte pode apresentar defesa sem garantia do juízo e o processo é suspenso. Bem, nós concordamos com o posicionamento da primeira turma da STJ, que admite o IDPJ na execução fiscal, porque nós entendemos que isso agasalha melhor o contraditório e a ampla defesa, que estão garantidos na Constituição, evitando que uma empresa de determinado grupo econômico seja surpresada em determinada altura do processo com bloqueio em conta, por exemplo, sem nunca ter participado do processo. E tem mais também, o IDPJ, ele pode ser aplicado no caso de grupos econômicos, porque não existe no CTN uma previsão específica para enquadrar a responsabilidade de membros de um determinado grupo. Só há a previsão do artigo 135 do CTN referente a pessoas físicas que cometem ilícitos, e não pessoas do mesmo grupo econômico. Então, no caso de ilícito praticados por empresas de grupo econômico, a responsabilidade tributária ela se funda no artigo 50 do Código Civil. E devendo assim ser aplicado o incidente de desconsideração, que está lá previsto no artigo 133 ao 137 do CPC. Então, nós concluímos que é acertado o posicionamento da primeira turma da STJ, que admite o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execuções fiscais, no caso de reconhecimento de grupo econômico, só que cabe à Corte agora pacificar esse tema para trazer maior segurança jurídica, porque claramente existe uma divergência de entendimentos entre a primeira turma e a segunda turma da STJ. Bem, eram essas considerações, eu agradeço, muito obrigado.